Eu acho que esse é um coletivo que a gente está aqui com tendências, com novas ideias, com laboratórios, com um monte de coisa bacana. Mas é um coletivo para a gente também entender que um dos maiores valores que a gente tem é a nossa herança, é o que a gente vem construindo. E seria muito bacana começar essa conversa com vocês, que cada um falasse um pouco, né, do que é a Dalila, como é que foi a história, como é que foi Lancaster, enfim, acho que seria muito bom para todo mundo aqui. Boa tarde, pessoal. Bom, a história da Lancaster começa lá em 1964, quando meu pai deixa de vender, ele era representante de chocolate, e o irmão dele, o irmão dele vendia máquinas de retilínea para fazer blusas de tricô, e nas horas vagas ele fazia algumas blusas para vender, e meu pai era o representante disso. Só que meu pai vendia uma blusa vermelha com botão dourado, e o irmão dele entregava blusa preta com botão verde. Aí, depois de um ano de muita briga entre os irmãos, o irmão falou: "Você acha que é fácil? Vem aqui tocar." E daí meu pai comprou a Lancaster. Daí, esse momento é um momento muito emblemático para nós, porque meu pai vendeu o Fusca azul e ia de ônibus para tocar a fábrica, que era um sonho, né? Então, lá na fábrica, a gente usa esse exemplo do Fusca azul, porque foi o all-in do seu Lorival, e sempre que a gente está numa dificuldade, a gente fala: "Está na hora da gente vender o Fusca azul." Isso virou cultura, né? E a Lancaster sempre foi voltada. Meu pai sempre foi um cara muito envolvido com qualidade. E ele perseguia a qualidade, mas naquela época fazer uma confecção era muito difícil, porque não tinha acesso a fio, não tinha acesso a tinturaria, não tinha acesso a nada. Então, no final dos anos 70, ele já estava com 700 colaboradores, mas a grande dificuldade que ele tinha era fazer algodão. Ele só conseguia fazer camisas de acrílico ou de poliéster. Camisas polo era o grande forte dele nessa época. Então ele resolveu fazer a Lancaster Beneficiamentos, e que foi um sonho assim bem maluco, né? Porque ele consumia 20 toneladas por mês e ele fez uma fábrica de 200 toneladas. E logo que ele montou essa fábrica, eu digo que ele mirou numa coisa e acertou em outra, porque ele acertou no empreendedorismo. Essa foi a grande tacada da Lancaster, porque lá em 1982, ele permitiu que diversos empreendedores pudessem ter as suas confecções, porque eles puderam finalmente tingir as suas malhas de algodão. E aí aquilo foi que nem pólvora, porque quando você tem um propósito bom, aquilo vai embora, né? E em 1990 ele vende a confecção para o Grupo Lince, proprietário da linha Círculo, e se dedica integralmente a Lancaster como beneficiamento. Em 92 ele pega esse dinheiro e faz outra loucura, ele investe em estamparia rotativa, sem ter nenhum cliente para fazer estamparia rotativa. Mas na visão dele, ele falava: "Olha, a gente precisa fazer esse pessoal competir igual, esses nossos pequenos clientes, eles precisam poder competir com a Hering, com a Marisol." E foi outra grande acertada, porque ele investiu no empreendedorismo de novo. E a Lancaster continuou a crescer. E com isso, os clientes foram evoluindo. E aí a gente entrou num período que eu chamo de década perdida, que foi um momento assim que a gente estava com muito medo do que ia acontecer, porque o dólar despencou para um, ou menos de um, e foram momentos de muitas incertezas, que a gente só foi se recuperar lá em 2004, quando a gente começou a escutar vários empresários. O que vocês acham do futuro? A China vai matar a gente? E numa dessas conversas eu encontro o Cristiano, e o Cristiano falou para mim assim: "André, estás errado. Semana que vem eu vou para a Premier Vision e tu vem comigo." Eu falei: "Mas Cris, eu nem sei o que é Premier Vision." Não interessa. Para lá com a Cacá e tu vai comigo. Eu falei: "Tá bom." Daí ele me botou para trabalhar de balconista para ele lá na Premier Vision. Eu fiquei uma semana trabalhando para ele de graça. Mas foi uma revolução, porque a gente entendeu qual seria a nossa nova parte no processo, né? E ali em 2007 nasceu a Estação Lancaster. Então a gente criou um ambiente super agradável para atender os clientes. Nós mudamos completamente a nossa visão e com isso a gente conseguiu dar um novo salto. O salto foi tão grande que na época a gente tinha uma máquina de estampar rotativa e em 5 anos a gente passou para 5 máquinas de estampar rotativa. Então era uma máquina por ano chegando, porque a gente estava ajudando os empresários da região a terem coleções mais bonitas. E aí nessa época o nosso propósito era
era ajudar com que eles criassem coleções cada vez mais diferenciadas. E foi um período brilhante de novo, porque sempre que a gente aposta no sucesso do nosso cliente, a gente se dá super bem. Mas veio uma nova leva, a leva da exclusividade, e a gente não estava preparado para isso. Então, em 2012, a gente entra na estamparia digital, trazendo a exclusividade para tudo aquilo que a gente já sabia fazer. E isso foi uma época também que todo mundo chamou a gente de louco, porque enquanto 1 quilo de corante de estamparia localizada custava R$1, 1 litro de estamparia digital custava R$180. Né? Então, assim, todo mundo falou, isso não vai vender, endoidaram de vez, a máquina é muito cara. E foi outro acerto, porque, de novo, a gente estava ajudando os confeccionistas a evoluir e a poderem ter as suas coleções cada dia mais exclusivas. Mas as necessidades mudam. Né? Em 2016 para 2017, a gente se corrigiu de novo o nosso propósito. E a gente está muito firme e forte nesse momento no propósito estampar histórias de excelência. Então a gente entendeu que, nesse momento, o nosso país tem as melhores fábricas. Mas para estampar histórias de excelência, a gente precisa ter as melhores pessoas. E a gente está investindo muito no desenvolvimento das pessoas, para que a qualidade realmente se atinja aqui no país, a mesma qualidade que se tem na Itália ou em qualquer lugar do mundo. E a gente está muito contente, já são 5 anos perseguindo esse propósito e ia todo dia e catequizando cada um dos 380 colaboradores. E a gente está muito feliz com essa nova fase. Eu vou parar porque... Tua vez, André. Bacana, né? É bonito pra caramba. E daqui a pouco eu volto com algumas perguntas. Vou deixar o André Dalila falar um pouco, que é outra história linda. E a gente tem convicção que a maioria de nós tem essa história. Né? Se a gente olhar para o lado ou para trás, as famílias têm essas histórias também. Então, é isso que nos traz até aqui. Né? André, conta lá de Guaramirim. Eu estava hipnotizado aqui ouvindo a história do André, que a gente já conhece, né, a história, tem uma amizade de longo prazo, antiga, mas é uma maravilha sempre ouvir novamente essas histórias, as histórias que movem. Santa Catarina é um celeiro de lindas histórias, né? E que bom poder contar a nossa aqui também. Primeiro dizer que é um privilégio estar sentado aqui nessa cadeira, é um privilégio estar aqui do lado desse meu irmão aqui, que é o Cristiano, desse meu outro irmão, que é o André. Nós que estamos juntos nos negócios, de uma forma efetiva e conectada desde a época do SCMC, que talvez muitos aqui conheçam essa plataforma, outros não, mas é uma plataforma que nos trouxe, além de bons olhares sobre os negócios, sobre estratégias, sobre o futuro, trouxe também uma conexão, né, entre as pessoas que fazem parte, que é difícil até de explicar. E eu acho que um pouco daquela semente está aqui hoje, né? Muito daquela semente. A gente deve estar aqui hoje muito por aquilo que a gente plantou lá atrás. Bom, a história da Dalila, a gente começou um pouco depois. O CNPJ da Dalila é de 1973, mas nessa época meu pai não era o dono da Dalila, não tinha ainda comprado. Ele começou num comércio em Guaramirim, no Guamiranga, e aí caminhou até que conheceu o seu Pedro Donini, do qual até hoje cultiva uma grande amizade, que foi um dos fundadores da Marisol, e por um acaso do destino acabou começando a vida de vendedor, lá em começo da década de 80, não, década de 70 ainda. Foram muitos anos, ele ganhou prêmios lá como melhor vendedor. Tem histórias para contar de sobra aí, se estivesse aqui, vocês podiam ficar sentados aí esperando aí bastante, porque a história é longa e muito bonita. E aí, quando foi no final da década de 80, para início da década de 90, ele falou, não, agora quero empreender meu próprio negócio. E aí assim foi também, deu um all-in. A Dalila era uma pequena confecção, infantil. Então ele fez a mesma coisa lá do teu pai lá, André, e deu esse all-in no início. Cara, ainda tem talão de cheque, vocês viram? Aí, ó. Desculpa, André. Imagina, e aí começou como confecção infantil por 2, 3 anos, tinha um tearzinho velho lá, comprou um tear da Alemanha novo, aquele tear produzia muito mais do que ele imaginava que precisaria. Ele falou, tem que começar a vender para o pessoal aí. Começou a vender para fulano, Beltrano e tal, as grandes malharias na época. Começou a dar certo aquilo.
Falou, era só ele e minha mãe. Eu hoje estou com 38 anos, no começo da década de 90 eu tinha 10, então a perspectiva sobre a continuidade, enfim, era outro olhar, né? Era outra ideia. Falou, não, vou vender a confecção e vou tocar só a malha, não vou conduzir as duas coisas. Bom, e de lá para cá, uma história de investimento em cima de investimento, nunca vi uma cor do dinheiro, só máquina chegando, máquina da Itália, da Alemanha, da China. Eu tenho uma boa para contar, André. Meu pai comprou 6 apartamentos em Balneário Camboriú, 6. Uhum. Todos, quando ficaram prontos, ele trocou em máquina. Eu nunca tive apartamento em Camboriú. É mais ou menos isso aí, cara. Mas assim, é uma alegria porque é uma cachaça, né? A gente que vive isso. Então hoje a Dalila, quando foi em 99, a gente investiu numa tinturaria, e aí é outra remada, né? Outra remada grande. Então hoje nós temos lá uma estrutura. Ao longo dessa jornada a gente construiu uma estrutura aí com 35 mil metros quadrados de área construída, são 550 colaboradores. E a gente, como propósito, falando de propósito, que o André falou bastante, meu pai sempre olhou para a questão de trazer um valor agregado. Ele falava, não, eu quero fazer algo diferente, algo melhor, algo que seja focado para o cliente e tal. E aí foi assim, a gente surfou um pouco na moda feminina, um pouco na moda masculina, mas a gente encontrou o nosso DNA maior na moda casual masculina, até hoje a gente vem trabalhando, e a gente costuma falar que atualmente o que a gente faz na Dalila é o seguinte, então tem a pirâmide do cliente, e a gente atende todos os clientes. Nós temos um baita mercado, por exemplo, lá em Santa Cruz do Capibaribe, como no eixo Rio-São Paulo, a gente faz muitos negócios com as melhores marcas do Brasil, exportamos para 10 países, 20% da nossa venda, da nossa comercialização de exportação. E é assim, a gente pega a metade do pirâmide do cliente para cima, seja lá qual for o cliente. Então a gente trabalha as texturas, as malhas diferenciadas, os jacares, essas coisas todas, a metade da pirâmide para cima. É assim que a gente se posicionou. Seja o cliente mais popular, a marca mais popular, ou a marca mais super top, a gente oferece esse desenho. E é isso, a Dalila é um pouquinho isso aí, Cris. Não vou me estender porque a gente tem que bater papo aí sobre muita coisa boa aí, né? São malhas sensacionais, né? A gente vê o quanto os nossos clientes conseguiram elevar também a qualidade das suas coleções com essas malhas que vocês criam, porque vocês criam malhas incríveis, né? Diferenciadas que a gente admira muito. Estão gostando, pessoal? É bom, né? E quando é verdadeiro, quando é bonito, quando tem história boa, assim, André Lancaster, tu falaste umas 3, 4 vezes, acho que esse é um diferencial tremendo, né? Que quando vocês trouxeram, primeiro começaram a atingir, viabilizaram, depois quando começaram a estampar, viabilizaram, depois quando começaram a estampar digital, lotes menores. Eu acho que esse é um negócio, quando a gente faz parte, né, do sucesso absoluto dos nossos clientes, faz toda a diferença para a gente também, né? Conta um pouco mais sobre essa relação de vocês com essa visão do futuro e viabilizar bons negócios para os teus parceiros. A gente tem um processo que a gente aprendeu junto, eu, o Afonso, o André, que é chamado Operação Curiosidade. E a gente sempre teve essa curiosidade, a gente sempre teve muito próximo do cliente, a gente sempre teve essa cultura, e estar próximo do cliente, você escuta o que ele está precisando. E às vezes nem ele sabe que ele está precisando. Foi o caso da estamparia digital, onde o cara falava que ele precisava ter mais exclusividade. Ele nem sabia o que era uma estamparia digital ou o processo. Então, a gente é um processo de desmistificar o que ele está precisando. E a gente procura fazer isso. Nesse momento, por exemplo, a gente está visitando 2 empresas por mês, fazendo operação curiosidade focada na venda de tecido com estampa digital, porque a gente quer entender melhor esse mercado. Como que acontece? Não vai eu, que sempre vou no cliente. A gente leva uma equipe da empresa. E essa equipe da empresa, às vezes vão 5, às vezes vão 7, eles entendem o que está acontecendo lá no cliente e eles voltam e apresentam para toda a liderança. Com isso, a gente aproxima o cliente e cai as fichas do que a gente precisa refazer. Daí a gente tem um painel lá que a gente chama painel das descobertas, a gente vai anotando. E aí, no final do ano, a gente usa isso como adubo para criar o nosso novo propósito. E aí, ou dar uma mexidinha no propósito, entendeu? Agora a gente precisa ficar um pouquinho melhor aqui. E todo início de ano, baseado nisso, a gente também monta uma nova carta de valores e daí a gente comenta com os 380 tudo o que a gente está vendo e quais são os valores que a gente vai precisar para esse ano. E aí a gente faz essa carta de valores todo janeiro,
e são divididas a empresa em 50 blocos, e eles têm que sair dali com um valor. E aí, no final, tem uma grande final. Isso tudo vai envolvendo a turma no que o nosso cliente está querendo, e a conversa do cliente fica presente no dia a dia, com os valores que precisam ser usados para aquele ano, para que a gente consiga... A questão aí, André, não está nem no resultado, né? Está na caminhada. Esse que é o ponto que tu quer dizer, né? Não é o resultado que vai trazer, é a caminhada, é o envolvimento, é a conversa. Isso daí, isso faz todo sentido. A gente faz de outras formas lá também, mas, como você falou, aprendemos juntos, né? No mesmo modelo ali. Outra coisa que é bem bacana, né? E as duas empresas nasceram de vendedores. Exatamente. Né? E eu acho que seria bacana pensar, refletir um pouco, né, o quanto isso trouxe para a caminhada das empresas e o quanto isso não pode ser perdido, né, porque todas as respostas estão no mercado e no cliente. Né? Ô, Cris, é engraçado que você está falando isso, porque a essência é essa, né? Você era vendedor quando nasceu o teu negócio, você era vendedor, teu pai era vendedor, por consequência te tornou um vendedor, eu também, a mesma história. Mas como a gente tem esse sangue de vendedor, porém, como o modelo mental da gente, mesmo executando atividade de vendas, de vendedores, o modelo mental caminhando de uma forma, vamos dizer assim, evoluindo. Né? A gente tinha, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente tinha uma indústria que era o centro das ideias, o centro dos ideais, e a gente trabalhava por essa indústria. Então, a equipe de vendas trabalhava por uma carga de equipamento. O que a indústria produzia. Empurra. Né? Empurrando, e aí a equipe de vendas falando, opa, calma, eu tenho esse produto para vender, é isso que eu vou vender. A indústria fez esse produto, eu vou vender esse produto. Mas olha, quantos anos foi assim? Quantos anos? Não faz muito tempo que era assim. Agora, o modelo mental que a gente vê hoje, pelo menos, o que eu enxergo na Dalila, eu tive a oportunidade agora de dar uma rodadinha com o Cris aqui na Tecnoblue, e cada vez que eu faço isso eu fico impressionado, faço isso a cada 2 anos, e é uma loucura. Mas eu vejo a Dalila muito, com esse sangue também. A gente se auto-intitula hoje na Dalila um ateliê. A gente fala assim, a Dalila é um ateliê em escala industrial. Pô, ateliê lembra daquela coisa do artesanal e tal. É isso, é um modelo de ateliê em escala industrial. Vocês aqui, Cris, vocês fazem 100% de exclusivo, né? A gente lá como malharia, a gente trabalha 50%, 60% exclusivo também. Desenvolvimento a 4 mãos. Como é que se imaginava isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás? Como é que se imaginava isso dentro de uma malharia que precisa de fluxo produtivo? Mas é que a lógica se inverteu. O modelo mental ele está invertido. Hoje, a necessidade do cliente está na frente da fábrica. A fábrica é um elemento importantíssimo, fundamental dentro de todo o ciclo. Não estamos aqui desmerecendo a fábrica de jeito nenhum, muito pelo contrário. Sem a indústria muito bem organizada, aliás, o nível de complexidade para a indústria aumentou muito. O industrial de antigamente, se não se alinhou ao modelo industrial de hoje, ao modelo dessa era do conhecimento que a gente chama, não tem como. O cara não tem mais como viver no mercado, porque todo dia é uma novidade. A gente lá programação de produção, é diário. Nós temos que analisar o que vai acontecer no dia seguinte. Por quê? Porque é o cliente que manda. E dentro desse modelo de ateliê, que eu acho que a gente aprendeu muito aqui também nessa nossa jornada juntos, eu acredito que, meu pai tem uma frase que eu gosto de replicar, é assim, tudo que é difícil de vender é fácil de fazer. Agora, o que é fácil de vender é difícil de fazer. Eu acho que a gente tenta um pouco isso, né? A gente tenta um pouco essa condição, é o que se pratica hoje. Eu acho que é bacana de falar nesse momento, é um momento que o mercado tá bom para a gente, né? Depois de tudo que a gente passou com o Covid, enfim. Mas é um momento que o dólar acima de 5, mesmo que fosse acima de 4, já nos deixaria bastante competitivos, né? São empresas que estão começando a exportar cada vez mais. Mas é importante, talvez vocês passaram uma história rápida das duas empresas, qual foi o momento mais importante? Né? Porque a Dalila passou por enormes dificuldades, a Lancas passou dificuldade, a Tecnoblue passou dificuldades, e isso faz toda a diferença no médio e longo prazo. Né? Mas se fosse para falar assim, um momento que vocês tiveram que mudar radicalmente e que fez toda a diferença depois. André, quer começar? Eu acho que o mais difícil sempre é o momento que a gente está vivendo. Minha mulher fala, minha esposa linda aqui fala que eu nunca estou satisfeito. Então, nesse momento eu acho que o grande drama
tem sido o foco. A gente, para ser cada vez melhor em alguma coisa, a gente tem que abrir mão de outras. E isso é um grande drama para o empresário, porque você tem que abrir mão de faturamento pensando, é difícil, é muito difícil. Então, eu acho que como empresário, a decisão mais difícil é o foco. Perfeito, dificílimo. André? Pergunta boa é aquela que é difícil de responder, né? Eu estou aqui ainda pensando, tentei passar a bola para o lado aqui para ver se eu conseguia achar uma alternativa, mas é difícil responder essa pergunta, porque cada momento te impõe um desafio diferente. Na Dalila a gente viveu uma dificuldade, 2015 para 2016 trouxe um aprendizado enorme, enorme para a gente. Eu sou muito grato por esse aprendizado. Aliás, eu sou grato por todos os aprendizados que a vida me traz. E a gente, nesse momento, Cris, a gente vive um momento assim maravilhoso. Graças a Deus, como você falou, o Brasil está um momento pulsante agora, o retorno da indústria com esse dólar a 5, né? E aí a gente nunca deixou de tentar fazer um bom trabalho, a gente sempre buscou incansavelmente fazer o melhor, entregar o nosso melhor. E acho que nós, como boas indústrias que somos, como bons negócios que somos, né? Acho que a gente consegue estar colhendo agora muito desses frutos. Mas eu não sei te dizer, cara. Eu acho que cada momento teve a sua particularidade e assim, o mais bacana é saber que o que está por vir é muito incerto, mas que a gente tem que ter uma dinâmica. Eu falo assim, ó, a gente fazia planejamento estratégico, aqui tem empresários também, tem gente de todo tipo aqui nessa plateia linda aqui, e a gente fazia planejamento estratégico para 2, 3, 5 anos. Me admirei, o André, esses dias estava fazendo um evento para olhar para 10 anos. Eu falei, gente, daqui 10 anos não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. Mas nós, na Dalila hoje, obviamente que a gente olha a questão estrutural, de pilares e tal, a gente olha para 3, 4, 5 anos, mas, cara, nosso planejamento passou a ser, juro para você, tá? Juro para você, na prática, não é da boca para fora. A cada 3 meses, a gente senta o time, 45 dias, 60, no máximo 90 dias, senta o time e revisa. O que a gente combinou lá? Faz sentido ou não faz? Cara, esse projeto deixou de fazer sentido, para ele, bota foco nesse outro. Tá desse jeito, cara. Se não tiver esse dinamismo, eu acho que a gente não consegue, sabe, entregar com qualidade, com a nossa essência e tal, o que tem pela frente. Então, é assim que a gente está vivendo hoje. Vamos lá, a gente tem mais um pouco tempo, acho que tem uma conversa muito boa aqui. Quem que é de fora de Santa Catarina? Ou quem que não mora em Santa Catarina, levanta a mão, por favor. Lili, São Paulo, lá dentro, Thiago, Minas, né? Eu vou aproveitar aqui, são 2 personalidades, né? Então, primeiro perguntar para a Lili. Lili, vai pensando aí, rapidinho, como a gente combinou. Que pergunta que você vai fazer para os 2? Com total liberdade. Pergunta fazer para os 2? Ai. Essa é difícil, hein? Desafios de estilo. O que vocês querem passar para os clientes de vocês, já que vocês querem entregar? Ver o que eles não estão vendo ainda? O que vocês veem como oferecer para masculino ou para estampa como uma forma de viabilizar isso? O André sempre joga para mim, né? Não, tudo bem. Eu acho o seguinte, o Rui está aí? Cadê o Rui? Já está escondido. Rui. O Rui, quando vendeu a do Dalila, um dia eu levei ele para almoçar e ele deu uma chacoalhada em mim, tem que fazer tudo diferente e tal. E ele deu uma ideia naquela época que era assim, André, tem milhares de confecções que tu devia vender por internet. Mas isso foi, sei lá, 5, 6 anos atrás. E na pandemia a gente desenterrou essa ideia. E aí eu tentei fazer ela bem ampla, né? Até te convidei para participar e tal. E depois isso se transformou na Avro. E a Avro, então, virou o seguinte, qualquer pessoa pode comprar 5 metros de tecido estampado com sua estampa exclusiva para receber em 7 dias em casa. E a Avro virou um sucesso fantástico, porque a Avro está nessa nova geração. A gente hoje está vendendo para as pessoas gerar renda. Então, ela tem uma retenção de clientes de 35%. Esse número na internet é violentíssimo de alto. Então, a gente está muito feliz com a Avro, e acho que quando a gente pensa assim, o que vem pela frente, não é nada do que a gente pensa, do que a gente aprendeu, é tudo diferente. E aí cabe aqui ressaltar que essa semana a gente faturou o primeiro R$1 milhão da Avro, e eu queria agradecer, viu, Rui? Parabéns, porque o Rui estava 5 anos na frente.
Rapaz, você mencionou o Rui, agora eu me lembrei de uma vez que eu estava na Fenim com ele lá, a gente estava na Fenim, e aí a Dudalina estava expondo, ele me trouxe um tecido maravilhoso lá, que eles estavam usando, uma malha, eu não me lembro se era da Dudalina ou da Individual. Aí ele falou, André, olha só, tá vendo isso aqui, ó? Esse fio pima aqui, ó, vocês têm que fazer isso aqui e tal. Essa provocação ele me fez, eu acho que devem fazer uns, sei lá, Rui, não sei quanto tempo faz isso. Eu não sou de gravar muito esses anos aí. Mas eu tenho muito orgulho hoje de assim, a gente ter colocado um foco no nosso propósito muito grande, Lili, muito forte, sabe? A gente foi buscar com muita força isso, com muita energia, que era embelezar, hoje a gente coloca como embelezar a moda casual, a gente falou muito tempo embelezar a moda masculina com ousadia e excelência. Eu ia para fora, eu ia para a Europa com o time, a gente ia para a Premier Vision, muito, Tex War, enfim, e rodava no varejo. Eu chegava numa loja da Hugo Boss, por exemplo, eu falava, caramba, meu, eu não encontro isso aqui no Brasil, só encontra na Europa, mal e mal nos Estados Unidos. Chegava numa loja da Armani, via aqueles tecidos de algodão brilhando, olhava a composição, via se não tinha poliéster, de tanto que brilhava aquele algodão. E eu tenho um orgulho danado de ter perseguido esse propósito, essa somatória de inputs que a gente teve, de querer fazer o melhor. E hoje a gente tem muito orgulho de dizer assim, ó, não tem desafio que a gente não encare dentro da moda masculina e que a gente não consiga entregar. Sabe? Então a gente recebe esses materiais hoje, seja lá de onde for, das marcas e tal, e são as coisas que a gente mais gosta de trabalhar, são nesses desafios. Investimos em tecnologia, investimos em fábrica, investimos no negócio, principalmente no negócio, porque muitas vezes a tecnologia estava lá, o que faltava era o conhecimento, né, para que a gente conseguisse fazer dessa forma. E aí, hoje eu tenho o Fio Pima, uma das únicas fábricas brasileiras que consegue aí fazer com nível de acabamento. Então, eu acho que um pouquinho da tua resposta está por aí. Muito bom. Vamos lá, agora eu vou pegar o outro de fora aqui, que é o Thiago. Grupo Cataguás, essa fábrica linda, 85 anos de história de Cataguás, Minas Gerais. Thiago, tu que é um grande parceiro do André Dalila, mas qual é a tua sensação de estar aqui com a gente nesse momento aí? E aí fica à disposição para uma pergunta que quiser fazer. Olha lá, hein, bicho. Pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui, prestigiando o Coletivo Cria, a convite do Cris, do André. E é impressionante, eu estava aqui, quando você foi fazer a pergunta para a Lília, eu já estava pensando aqui, eu acho que depois ele vai vir aqui, já vou pensar em alguma boa. Eu tenho aí, viu, gente? Mas, Cris, cara, só parabenizar mesmo você, primeiramente, e todas as empresas que estão participando dessa primeira edição aqui, que eu tenho certeza que já é um desdobramento de várias outras movimentações que vocês fizeram em conjunto. E admiração, realmente, né, pela indústria catarinense, pela forma como vocês estão se posicionando, sempre se posicionaram, mas agora, mais do que nunca, eu acho que esse momento pós-pandemia, ele exige isso da gente, né? Essa entrega, essa postura colaborativa, né? De dar potência para o nosso segmento, unindo forças, né? Eu acho que 9 empresas maravilhosas que estão aqui, que individualmente poderiam tentar fazer algo parecido, mas não chegariam nem perto. Né? E é 9 que é exponencial, né? E vira 80, vira 100. Então, mais do que nunca, parabenizar por esse espaço que você criou aqui e a gente poder estar aqui se beneficiando de ouvir palestras tão legais, com conteúdos interessantes, gente bacana. Eu acho que isso empurra, sabe? Você chega aqui, isso é um oxigênio mesmo. Então, parabéns. E aproveitando isso, eu queria deixar aí, para que os dois Andrés aí pudessem comentar um pouco desse movimento, assim, especialmente com a pandemia, e o que a pandemia trouxe de mudanças na nossa forma de viver, como é que eles enxergam a colaboração, né? A postura colaborativa mesmo. O nosso Estado sempre foi muito fechado, viu, Tiago? O SMC quebrou barreiras nunca vistas. Lá no começo, empresas centenárias que nunca tinham se falado estavam sentando na mesma mesa. Impressionante. Mas foi essa nova safra que fez isso, né? E o Rui e o Cristiano são os grandes incentivadores dessa mudança, assim.
Mas claro que tem, essa segunda geração, ou terceira geração, uma vontade de mudar muito grande. E a gente parou de se preocupar com o nosso próprio umbigo e começamos a se preocupar com os clientes. E a gente percebeu que juntos a gente era muito mais forte. Então a gente não tem nenhum medo de falar dos números ou falar das aquisições, das máquinas. E é bonito de ver, assim, a gente troca, as empresas que estão aqui, elas estão trocando clientes, que é a coisa mais importante, mas porque já estavam acostumados a trocar peça de máquina, trocar conhecimento, trocar informação. Então, é uma coisa que foi impulsionada, que vem desde o início do SMC, mas que nunca houve nenhuma ruptura, né? Eu lembro que no começo do SMC, ficou um combinado que não podia roubar um funcionário do outro, né? E depois nunca mais se falou isso, porque virou uma coisa que virou ética. Então, assim, a cultura vai se mudando, entendeu? Com esse tempo, assim. E aí o colaborativismo chega nesse ponto lindo aqui, onde em nenhum momento, quando a gente pensou em fazer isso, eu trouxe a minha representante de São Paulo e falei, cara, vamos botar 3 malharias foda de São Paulo aqui. E os caras responderam assim, o que eu vou fazer aí? Entregar meus clientes para vocês? Não vou, não? Foi essa a resposta. Burro deles. Perderam. Eu vejo que o Brasil, apesar desse exemplo específico aí, o Brasil está se mudando para uma nova realidade na colaboração. Você vê, por exemplo, a Denim City, quem aqui já teve a oportunidade de visitar a Denim City, espaço maravilhoso, que trabalhou muito fortemente embasado na cultura da colaboração, no valor da colaboração. Obviamente que a gente desenvolveu essa linha de colaboração a partir da nossa escola aqui, que foi a CMC. Hoje, inclusive, eu tenho, na Dalila, vou falar da Dalila, né? A colaboração é um pilar estratégico nosso. Pilar estratégico. A gente tem 6 pilares estratégicos, a colaboração é um deles. A gente tem trabalhos aí colaborativos para sair do forno, que não posso comentar que estão em assinatura de, como é que fala lá, de não poder falar, como é o nome daquilo? Sigilo, enfim. Mas eu tenho uma colaboração linda aqui, que justamente com a Cataguases. Cataguases, todo mundo aqui deve conhecer, é uma camisaria, empresa de camisaria, né? Plana, focada no mercado da moda masculina. E tive a oportunidade de conhecer o Thiago. Nós, como foco em moda masculina e fazendo malharia circular, atendendo o mesmo cliente. A gente falou, cara, por que a gente não se junta? E vamos fazer um trabalho num espaço comum em São Paulo. Ele já tinha um espaço, ele abriu as portas para mim lá, 300 metros quadrados, um espaço que estava até um pouco ocioso para ele. Mas mais do que a questão do compartilhar custos, dividir custos, isso daí é 1% da história. 99% é a potência de poder receber clientes juntos, de poder pensar estratégias juntos, de você poder pensar o futuro juntos. Imagina para o cliente que chega lá e resolve toda a coleção. Semana passada a gente viveu essa experiência, gente. Semana passada a gente fez uma semana de receber os clientes lá. É uma coisa que não tem palavra, porque os clientes de moda masculina, que são as empresas que fazem moda masculina, que estão lá naquele eixo. Quem está aqui em Santa Catarina, vocês têm marcas aqui de Santa Catarina, é fácil, vão na Casa Rosa, etc., e vem o produto da Dalila. Lá, o cara que é uma marca, que às vezes tem que comprar via private label, esse tipo de modelo, praticamente virou é impossível o cara não ir lá. O cara vai ver a melhor empresa de camisaria masculina do Brasil, com a melhor empresa de moda masculina casual, juntas no mesmo espaço. Então, é algo assim, quase impensável o cliente hoje não passar por lá. Isso é colaboração, né? Isso é um exemplo prático, na prática. A gente está no mesmo espaço, dividindo a mesma secretária, dividindo tudo. Então, é algo que assim tem feito muito sentido, por quê? A questão não está mais no produto, a questão não está mais na estrutura industrial, no segredo industrial. Cada negócio tem o seu desenho a partir da modelagem das pessoas, do ser humano que está atrás, da forma como se constrói. Como é que eu vou copiar um desenho que se criou hoje na Lancaster? Ou como é que vai copiar um desenho hoje que se criou na Dalila? Enfim, a gente só tem a integrar ideias e melhorar, eu usar a experiência dele para uma situação específica, para trazer para dentro do meu negócio, para a minha situação. Por exemplo, estamos lançando um e-commerce também. Óbvio que eu me inspirei na Abro, claro, né? Óbvio que trocamos figurinha. Me inspirei, mas vou fazer algo totalmente diferente do que ele fez.
Mas estamos lançando também, 18 de outubro, nossa largada, 2,5 kg por negócio, por venda. Então, viabilizando para o pequeno, né, que é cada vez mais um olhar aí que tem que se abrir. E é isso, colaboração é isso. A gente tem essa cultura colaborativa dentro da Dalila e virou um pilar estratégico. Pessoal, acho que dá para a gente passar a tarde toda conversando, a gente tem horário aqui. 4 horas tem Alexandre Ecovitch, o André conversando com o Ecovitch. Eu acho que é bacana, a gente já se conhece há muito tempo, e ele chegar aqui e ver esse ambiente de Santa Catarina. E eu acho que esse ambiente, né, Lili, Tiago e os catarinenses que estão aqui, eu acho que a gente tem que ter um grande brilho nos olhos, um grande privilégio por estar em Santa Catarina. Essa é uma das regiões, é a melhor região de têxtil e confecção da América Latina, disparado, né? Ainda não é a grande indústria da moda, mas vai ser. A Fiesc, que amanhã vocês vão ver, amanhã e quarta-feira, pronunciamentos da Fiesc, que está fazendo um trabalho espetacular. O que vai ser construído em Santa Catarina não tem nada igual na América Latina, garanto para vocês. É impressionante. Então, assim, só depende da gente. A gente está trazendo para cá novos valores, novos conhecimentos que vão nos tornar no tempo, né, ainda mais especiais e com potencial. E o mais bacana de tudo, né, a gente está aqui sentado, conversando, aprendendo, né? Eu acho que tem muita gente que não... Quem não quiser aprender, não dá mais, né, pessoal? A gente tem que sentar, conversar, dialogar, trocar. E é isso que vai nos fazer ir cada vez mais longe e com um caminho mais sustentável e feliz. Então, obrigado, André. Obrigado os dois Andrés, que são duas feras aqui, que é um privilégio ter aqui Lancaster, Dalila. E agora vamos continuar o tour, cinema, comidinha, cuca. Vamos lá. Som na caixa aí. Obrigado, pessoal. Valeu.